Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga en el nombre de Jesús. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palavra e luz para mis caminhos. Amiga minha, amigo meu, a palavra de Deus é lâmpada a nossos pés, é luz para nossos caminhos. E quando nós outros escutamos sua palavra e la ponemos por obra, la seguimos, nós outros vencemos. A vitória depende da fé. Não depende propriamente de Deus, não, porque Deus quer o melhor para nós outros. Deus quer que todos estemos bem, tenhamos uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida sana. Pero é necessário que manifestemos a fé em Ele, a fé em Sua palavra, em Suas promessas, e não vivamos resignados aos problemas, aos fracassos desta vida. Amiga minha, amigo meu, a Bíblia nos conta que uma ocasião ensinava Jesus em uma sinagoga em el dia de repouso. E havia allí uma mulher que desde hacía 18 anos tinha um espírito de enfermidade. E esta mulher andava encurvada, em nenhuma maneira se podia endereçar. Esta mulher sofria muito, porque nem sequer podia mirar hacia adelante. Vivia com sua mirada para o suelo. Ela tinha muitíssimos dolores em sua espalda. A mulher já havia intentado de muitas maneiras, já havia buscado em muitos lugares e sua situação não cambiava. 18 anos, imagina usted, de sofrimento, de dolor. Ela já não suportava mais aquela situação. E disse a Bíblia que quando Jesus la viu agir dentro da sinagoga, mire usted que a mulher era uma mulher religiosa, era uma mulher crente. Sin embargo, ela estava sofrendo, ela estava gemendo. Sua religiosidade não pôde resolver o seu problema. E quando Jesus la viu, e naquela situação, la chamou. E ela vindo a Jesus, e Jesus lhe disse: mulher, eres livre de tu enfermidade. E puso as manos sobre ela, e ela se endereçou logo e glorificava a Deus. E naquele momento, Jesus hizo o milagre, curou, restaurou aquela mulher que estava sofrendo desde hacía 18 anos. O principal da sinagoga, enojado de que Jesus houvesse sanado em el dia de repouso aquela mulher, ele disse: 6 dias há em que se deve trabalhar, em estes, pois, venide e sede sanados, e não em el dia de repouso. Desafortunadamente, Alberto, nós outros vemos, não, que neste mundo há tantas pessoas hipócritas, não? Tantas pessoas que, às vezes, quando a pessoa, ela conhece a Deus, ela conhece a Jesus, não? Sempre alguém se levanta em contra da pessoa para criticar, não? E quantas são as pessoas que, às vezes, hasta por selos, não? Por selos, acabam criticando aqueles que estão ajudando a outras pessoas, a sendo bem
salvando, liberando, levando pessoas a ter um encontro com Deus, como esta mulher. Ela estava allí na sinagoga hacía 18 anos. Sin embargo, estava sofrendo e o principal da sinagoga não la ajudou, não pudo ajudá-la. E quando Jesus la liberou, la sanou daquela enfermidade, o principal da sinagoga se molestou. Veja como é a vida, como é este mundo, ¿verdad? Es tremendo, obispo. Y es que es así. Es decir, cuando uno está hecho polvo, está perdido, está destruido, ¿no? Como aquella mujer que estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar y mucha gente no consigue enderezarse, pues nadie se importa con ellos, nadie interviene, ni dice, ni desdice. Simplemente mucha gente es ignorada. Pero cuando se acercan a Dios, cuando se acercan a Jesús, comienzan a venir a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, esta palabra de Dios les da esa fe, esa fuerza, vemos que la gente comienza a enderezar su vida, como la mujer fue enderezada, hemos visto a gente, bueno, y hemos escuchado los testimonios, ¿no? Cómo se han enderezado, gente que ha dejado adicciones, traumas, que han superado heridas antiguas, ¿no? Porque fueron víctimas de abusos, de discriminación, gente que ha superado la miseria, que han sido sanados realmente de enfermedades. Y esto es algo maravilloso, es algo admirable. Pero justamente ahí, obispo, es donde aparecen los críticos, los detractores, donde los religiosos o gente intolerante alza la voz queriendo criticar la acción de esa persona que se está entregando a Dios. Intentan inocular la duda. Oye, ¿qué haces? No esto, lo otro. Queriendo criticar la fe de las personas, ¿no? Total. Y fíjese, obispo, que esto ocurre, ¿no? Despiertan hasta celos, envidias. No, estás yendo a la iglesia, no a esa iglesia, no. Ven a la mía, que la mía es mejor, la mía es más bonita, o la mía tiene esto, la mía tiene lo otro. Pero, ¿y por qué no la invitaste antes? Si ya la conocías. ¿Y por qué no la invitaste antes cuando estaba mal? Cuando estaba hecha polvo. Hecha polvo, que estaba encorvada. ¿Y por qué ahora, que está buscando a Dios, que se congrega, tienes ese interés de sacarla de la iglesia, de la presencia de Dios, para llevarla a la tuya? Es decir, obispo, observamos que infelizmente en este mundo no todos se importan por el bienestar, por el alma, por la transformación de la persona, sino que hay algunos que son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan de comer, ni creen ni dejan de creer. Y hay otros que no están interesados en la salvación y sí en llevar como si fueran socios a su club, porque así conciben la vida espiritual como si fuera un club. Y es eso lo que ocurrió con aquella señora. Aquella señora, obispo, ella estaba en aquel momento siendo expuesta porque el principal de la sinagoga, que tendría que haberse importado en su bienestar, estaba molesto porque Jesús la estaba liberando. Pero siempre tendremos al Señor. El Señor es quien nos guarda, quien nos protege y quien nos defiende. Sí, la verdad es que aquela senhora, não? Aquela mulher, ela cria em Deus, seguramente allí escutava a palavra, ela cantava, ela adorava, alabava a Deus, pero ela necessitava de liberação. Liberação. Porque há muitas pessoas que creem em Deus, que estão dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que cantam, que adoram, que alabam a Deus, pero lo que necessitam é liberação espiritual, porque estão possuídas por um espírito maligno, um espírito de enfermidade, um espírito que causa moléstias, dolores, um espírito que causa pleitos, problemas, separação em la família. Quantas são as pessoas, as parejas, por exemplo, que às vezes se sentam uma ao lado da outra, no, em la igreja, pero em casa vivem como perros e gatos, estão peleando, estão sempre com problemas, sempre de malas, às vezes hasta com malos tratos. E por quê? Porque há um espírito. Satanás só quer hurtar, matar e destruir.
E mientras este espírito não ser quitado, não ser arrancado da vida da persona, ela não será feliz, ela não estará bem, ela não estará em paz. Jesus, quando escutou as palavras daquele principal da sinagoga, que ele criticou porque havia curado a mulher em um dia de sábado, Jesus disse: hipócrita, hipócrita. Cada um de vosotros no desata en el dia de repouso su boi, o su asno del pesebre, e lo lleva a beber? E esta hija de Abraão, mire que era crente, era uma hija de Abraão, e esta hija de Abraão que Satanás havia atado 18 anos. Não se lhe devia desatar desta ligadura en el dia de repouso? Mire usted que Jesus foi claro quando disse que o problema daquela mulher era um problema espiritual. Sim, era causado por Satanás. O próprio Satanás la havia atado 18 anos. Era crente, sin embargo estava endemoniada. E quantos crentes endemoniados vemos neste mundo? Quantas pessoas que tristemente chegam aqui, que creem em Deus, que passaram anos em uma igreja, pero endemoniadas. A vida travada, a vida não avança, não conseguem levantar-se na vida, não são felizes, não têm paz, vivem em depressão, não se levantam, sempre estão hundidas em la vida, porque estão necessitando de uma liberação espiritual. Amiga minha, amigo meu, Deus não quer que você sofra, não. Esta enfermidade, este problema que você está enfrentando neste momento, não é de Deus. Não pense que és de la vontade de Deus. Não pense que és uma prueba, porque é muito fácil uno chegar e dizer: não, tu tens que aceitar isso, tu tens que aceitar este problema, porque Deus te está probando. És uma prueba. Não é que Deus lhe está castigando, ou porque é su karma, é a cruz. Não, muita gente usa esta expressão. Não, esta é a cruz que tu tens que carregar. Não podemos aceitar, não, porque a cruz do sofrimento, do dolor, Jesus já levou. Ele sofreu em la cruz nossas maldições, dolores, enfermidades, para que por suas llagas fôramos curados. O que tem que fazer é quitar este mal tem que ser arrancado, tem que ser quitado de sua vida. Desafortunadamente, Alberto, há pessoas que não reconhecem que seu problema é um problema espiritual, não reconhecem que necessitam de uma liberação. Jesus viu aquela mulher e la chamou, e ela foi a encontrar-se com Jesus. E Jesus puso as mãos sobre ela e la curou. Pero quantas pessoas que Jesus vê também o dolor, porque ele vê, ele conhece, Deus vê todo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe que você, amiga minha, amigo meu, está sofrendo, ele conhece o seu problema, ele está vendo seu sofrimento e ele ama. Ele mostra a saída, ele mostra o caminho, ele está chamando. Pero quizás você não está escutando sua voz. Você não está fazendo caso a sua palavra, porque você está aí preso a suas costumbres, preso a suas tradições, a sua religião, sua religiosidade, porque há pessoas que às vezes, Alberto, não querem desagradar a fulano, a Beltrano, não querem desagradar a um familiar, e a pessoa está presa a uma tradição, sin embargo, ela está sofrendo, pero Jesus está vendo seu dolor, está vendo seu sofrimento e ela está chamando. E é necessário que ela escute unicamente a voz da fé, a voz do Senhor Jesus, para que ela seja livre e nenhuma outra voz.
porque hay muchas ataduras, obispo, las ataduras espirituales, que son tormentos, ataduras emocionales que hunden a la persona. Es como si estuviera con miedo, condicionada a defraudar a los demás, a entristecer a los demás, cuando ella misma es infeliz, ella misma se siente vacía, triste. Hay ataduras sociales, religiosas, y todo eso representa este episodio, obispo, que usted ha compartido con nosotros de la mujer encorvada, ¿no? Que cuando ella se dirigió a Jesús y creyó en él y recibió aquella liberación, pudo enderezarse. Y es lo que Dios quiere hacer con nuestros amigos oyentes. Estáis escuchando ahora mismo la palabra de Dios. Habéis estado luchando para agradar a todo el mundo, para ser felices, pero la verdad que sois hasta infelices, y puede que hasta os estéis congregando y conozcáis vuestra denominación, que tengáis hasta un grado de amistad con los oficiales de la iglesia, con unos y otros, pero hay algo que es incoherente, y es que sois infelices. No habéis tenido todavía un encuentro con Dios, todavía no habéis sido libres, hay miseria, hay enfermedad, hay pleitos, peleas. Eso no es normal. Hay que ser libres, hay que romper esas ataduras, y esto solo se logra cuando vivimos por la fe. La fe es la que libera, la fe es la que nos aproxima a Dios y es la que salva. Y a veces, obispo, hay que tomar decisiones contundentes. ¿A quién agradamos? ¿A quién tenemos que buscar? ¿O agrado a los hombres o al mundo, a la sociedad, y continúo hecho polvo? Que es lo que mucha gente ha estado haciendo. Por agradar a los demás están vacíos, tristes. O decido luchar por la salvación y me entrego a los brazos de Jesús. Cuando uno se entrega a Dios es que la vida se endereza y cambia. E se usted, amiga minha, amigo meu, hoje é a voz de Deus, hoje é a invitação que Ele está sendo neste momento, toda a sua vida cambiará. Toda a sua vida, porque Ele quer cambiar sua vida. Não aceite mais o sofrimento, o fracasso, a miséria, o dolor, este mal que lhe aflige, que lhe agobe, que não vem de Deus, não é de Deus. Jesus quer liberá-lo, liberá-la desta atadura maligna. E quando você venga a Jesus, você se endereçará. Sua vida vai a endereçar-se e você começará uma nova vida. Este viernes estaremos aqui com vocês às 8 da tarde, 8 da tarde, clamando, determinando sua liberação espiritual, para que este mal que lhe agobe, este mal que lhe aflige, seja quitado, seja arrancado de sua vida, você seja livre. Este viernes, 8 da tarde, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Tocha Renfe, no Centro de Ajuda Cristiano. Estamos justo na entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano direita, você já verá ali Centro de Ajuda Cristiano. Vamos a orar, vamos a determinar sua vitória. Não importa a religião que seja, não importa quantos anos você pertence a uma religião ou quantos anos há que você está sofrendo, se você reconhece que necessita de ajuda, se você reconhece que já não pode mais seguir da maneira que você se encontra, necessita de uma liberação, então abra seu coração. Seja humilde e busque a Deus, porque você será livre deste mal. Este viernes, 8 da tarde, incluso estaremos com 12 pastores, 12 homens de Deus, fazendo a oração de fé para a sua liberação e orando por imposição de manos. Vamos a ser como Jesus isso com esta mulher. Porque disse a Bíblia que Jesus puso as manos sobre ela e ela se endereçou logo e glorificava a Deus. E quando pongamos as manos sobre sua cabeça por la fé, em nome de Jesus,
Deus obrará, Deus se manifestará em sua vida, Ele cambiará a vida. Você será livre deste espírito maligno que Ele atormenta, que Ele hace sofrer. Este viernes, às 8 da noite, aqui em Atocha, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. E você incluso vai receber uma botelha com água que nós outros hemos consagrado durante todos os dias desta semana, em todas as reuniões, para que você beba desta água, para que você lave sua enfermidade com esta água, como um ponto de contato que é um símbolo do Senhor Jesus, que é água viva, água de vida. Ele dará nova vida. Este viernes, não deixe de participar, porque por la fé, você será completamente livre em nome de Jesus. E se este mensagem lhe ha ajudado a despertar sua fé, comparta com amigos, com familiares, com aqueles que estão sofrendo, quizás também escravizados por uma força maligna e não conseguem ver que necessitam de uma liberação espiritual. Amanhã regressaremos aqui com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.